Olá a todos, bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos fazer um resumo da geopolítica no mundo para o dia de hoje, sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Vamos discutir a situação aqui no conflito entre Israel e o Irão, mas também entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos começar pelo conflito entre Israel e o Irão e das últimas notícias que nos chegaram podemos ver que os Estados Unidos estão-se a preparar para atacar o Irão. Temos provas disso e as provas é que os Estados Unidos começaram a evacuar as suas bases aqui no Golfo Pérsico. Temos aqui imagens de satélite aqui no Qatar que confirmam que uma base aérea dos Estados Unidos foi evacuada e agora encontra-se sem aviões, encontra-se vazia. Também temos imagens de satélite de uma base aqui naval e podemos ver que ela encontra-se vazia, sem barcos nenhuns, e ela também foi evacuada pelos Estados Unidos. E porquê que ela foi evacuada? Porque, num caso de um conflito, se os Estados Unidos entrarem num conflito contra o Irão, estas bases aqui, mesmo próximas ao Irão, vão ser destruídas rapidamente, logo nas primeiras horas, e por isso eles decidiram evacuar estas bases em direção aqui ao Golfo de Oman e mais para sul, aqui para o mar. E temos também um novo jogador aqui neste conflito, que é a China. Pelas últimas informações que temos e pelas imagens que nos chegam, temos navios chineses de reconhecimento de guerra eletrónica a entrarem neste Golfo Pérsico. Temos aqui uma imagem que confirma a presença de um navio chinês, um navio de guerra eletrónica, e que vai servir para monitorizar aqui a área em torno do Irão, em torno aqui do Golfo Pérsico. Na realidade, o que este navio vai fazer é fornecer dados de inteligência aqui para o Irão acerca dos mísseis e aviões e UAVs e drones que sobrevoam esta zona toda. Estamos a falar de possivelmente de uma área desta dimensão. Ou seja, tudo o que forem aviões, tudo o que forem drones de observação, tudo o que forem mísseis de ataque de Israel em direção ao Irão, vai ser tudo monitorizado pelos chineses e todas estas informações de inteligência vão ser passadas ao governo de Teherão. Esta é uma técnica comum utilizada e até utilizada na guerra aqui da Ucrânia contra a Rússia, em que os países europeus e os Estados Unidos têm navios de observação, navios de inteligência aqui no Mar Negro, conseguem monitorizar tudo aquilo que são ataques da Ucrânia em direção à Crimeia, tanto por drones como também pelos drones marítimos aqui pelo mar. Portanto, estas ações são todas coordenadas com os Estados Unidos e pelos países aqui da União Europeia que fornecem estas informações de inteligência à Ucrânia para ela atacar aqui as instalações russas. O mesmo vai acontecer agora aqui no conflito entre Israel e o Irão, e são os chineses que vão fornecer estas informações de inteligência. Também temos relatos de que a China contactou aqui as autoridades de Oman, e isto foi uma conversa estratégica. E porquê? Muito provavelmente os chineses pediram ao Oman para fechar o seu espaço aéreo. Eles pediram ao Oman para fechar o seu espaço aéreo desta forma. E por que motivo eles fizeram isso? Eles pediram aqui ao governo de Oman para que fechasse o espaço aéreo, porque na eventualidade de ataque dos Estados Unidos em direção ao Irão, eles não vão poder utilizar o espaço aéreo de Oman. Os mísseis vão ter de sobrevoar uma zona definida por este corredor aqui. É uma zona bem curta, porque do outro lado os paquistaneses já disseram que vão proteger o Irão em caso de ataque de mísseis por parte dos Estados Unidos contra o Irão. Eles têm aqui caças que sobrevoam esta zona e que vão atacar os mísseis dos Estados Unidos. Portanto, o que é que acontece? Os Estados Unidos agora ficam com mesmo pouca, uma abertura aqui mesmo pequena, um corredor mesmo muito pequeno para atacar o Irão com mísseis, o que vai dificultar a sua operação. Com o espaço aéreo de Oman fechado e com os paquistaneses a controlar o seu espaço aéreo e a defender o Irão, vamos ter algo deste género, onde qualquer ataque de mísseis com os Estados Unidos contra Israel pode ser defendido aqui pelo Paquistão, mesmo antes dos mísseis entrarem no espaço aéreo do Irão. Portanto, é isto que vai acontecer, e os chineses entraram neste conflito já a tentar fazer aqui umas amizades e tentar encontrar aliados que possam defender o Irão. Ao mesmo tempo que isto acontece, a China também contactou aqui as autoridades do Egito para discutir outro ponto estratégico aqui da região. E o que acontece aqui é que temos este canal aqui, que é o canal do Suez. E o canal de Suez o que faz é que torna a logística muito mais fácil, porque permite aqui a passagem dos navios dos países da NATO, principalmente o Reino Unido e os Estados Unidos, desde o mar Mediterrâneo até aqui ao sul da Arábia Saudita, até aqui ao Golfo de Aden, onde agora neste momento estão localizados os navios americanos e os navios britânicos.
E o que a China foi lá fazer ao Egito, com esse contacto ao Egito, foi perceber em que circunstâncias este Golfo poderia ser fechado. E por uma convenção aqui de 1888, este Golfo só pode ser fechado por 3 motivos. E um dos motivos é se a guerra diretamente afeta o canal. Portanto, o que acontece é que este canal não pode ser simplesmente fechado aqui pelas autoridades do Egito. Tem de haver um motivo óbvio para se poder ser fechado. E no caso de um ataque, por exemplo, do Irão, por parte do Irão, há um navio aqui dos Estados Unidos ou do Reino Unido que passa por este canal, pode ser um claro motivo para o fechamento deste canal. E é isso que a China tentou perceber junto aqui das autoridades do Egito. Portanto, vemos que pouco a pouco a China está a tentar fazer aqui uns aliados, tanto em Oman como no Egito, para tentar bloquear aqui a logística dos Estados Unidos e do Reino Unido e dos países europeus que estão ao lado de Israel neste conflito. Porque se este canal aqui de Suez estiver fechado, a logística dos Estados Unidos terá de passar aqui pelo sul de África. Isto aqui é uma rota muito longa. E a logística vai ser complicada aqui pelo sul de África. É uma rota muito mais longa que vai ser inviável para os Estados Unidos manterem o conflito com o Irão. Portanto, aqui é mais um ponto estratégico importante para ambos os lados. Ao mesmo tempo, vemos aqui que Israel continua a escalar aqui a guerra o conflito contra o Irão ao atacar aqui um reator nuclear numa instalação nuclear do Irão. Temos aqui uma imagem de satélite que confirma o ataque por parte de Israel. Isto é uma escalação porque agora o Irão também está-se a preparar para atacar as instalações nucleares de Israel. Até já emitiu um pedido de evacuação aqui das instalações nucleares em Dimona. Disse que Israel tem de imediatamente evacuar as instalações nucleares desta cidade. Portanto, o Irão prepara-se para atacar estas instalações nucleares, tal como Israel fez do lado do Irão. E vemos que estes ataques aqui abrem uma caixa da Pandora, porque na realidade o que vai impedir da Rússia atacar as instalações nucleares aqui da Ucrânia. E caso isso aconteça, o que vai acontecer aqui com as radiações, com a radiação aqui nuclear em torno dos países europeus. Portanto, nenhum país europeu quer esta escalação e por isso eles vão tentar aqui manter isto dentro do normal, com os Estados Unidos também a perceberem a gravidade da situação. E vamos prosseguir aqui ao conflito da Ucrânia com a Rússia e temos aqui atualizações bastante importantes, bastante interessantes para o dia de hoje. E as primeiras atualizações são aqui da área de Sumy, onde pelos últimos relatos que obtivemos, a Ucrânia lançou contra-ataques aqui contra os russos, seguindo esta direção, e conseguiram recuperar aqui um território. Temos aqui uma prova, temos aqui pessoas que já confirmaram estes contra-ataques, portanto, pouco a pouco vemos que os russos estagnaram-se aqui em torno desta linha defensiva e vamos ver o que é que os ucranianos vão fazer. Provavelmente só estão a testar aqui as capacidades de defesa russas, mas conseguiram parar aqui o avanço dos russos e vamos ver o que acontece nos próximos dias. Temos também atualizações bastante interessantes na direção de Konstantinovka, mais aqui a sul da Ucrânia, nesta região aqui. E o que acontece é que temos uma confirmação de que os russos conseguiram avançar em direção aqui a este lago. E temos provas que confirmam isso. Temos um vídeo de um ataque por parte dos russos nesta direção. Ainda foi no dia de ontem que ele aconteceu. Mas podemos ver um ataque por parte dos russos com tanques aqui todos blindados. E podemos ver neste vídeo como os ucranianos estavam a defender com ataques de drones kamikaze e até conseguiram danificar ali um tanque, mas no fim do vídeo o que acontece é que um tanque conseguiu entrar nesta cidade e desembarcar soldados ali em umas determinadas casas. Estes soldados foram geolocalizados nesta casa especificamente, portanto temos provas do controle russo sobre esta área e aqui o que se desenvolve é uma situação complicada para os ucranianos, porque todas as rotas de suprimento, todas as rotas logísticas que eles têm ficaram fechadas. A primeira rota vem aqui do norte, em direção aqui à cidade que os russos tomaram, mas também vai aqui mais para este, em direção a Kateryna. E os russos, ao bloquearem esta estrada agora, porque esta distância é bastante pequena para um drone kamikaze, e com os russos aqui a bloquearem esta estrada que vem de Kateryna para o norte, torna-se complicado para os ucranianos conseguirem evacuar. Portanto, vemos aqui que isto tornou-se uma situação bastante complicada para os soldados ucranianos que neste momento encontram-se semi-cercados nesta zona.
E o que vai acontecer nas próximas horas, e está agora a acontecer, é que os ucranianos estão a contra-atacar os russos nestas direções. A primeira direção aqui e a segunda direção de contra-ataque aqui ao norte. A situação, como vemos, começou a ficar complicada para os ucranianos nesta direção, mas vamos ver como a situação se desenvolve nas próximas horas. E para hoje é isto. Estas foram as principais atualizações aqui no conflito de Israel e do Irão, mas também da Ucrânia e da Rússia, os principais desenvolvimentos geopolíticos, e espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, ponham o vosso gosto, apoiem o canal e subscrevam. E até amanhã. Tchau!